Bom dia a todos! E desta vez o nosso encontro é sobre o capítulo 13 do livro do Gênesis. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. E na minha Bíblia, da Ave Maria, o título deste capítulo é Abrão e Ló. Ló, ele era filho do irmão de Abrão, Harã. Harã morreu e Ló ficou aos cuidados do avô do pai de Abrão. E quando Abrão, atendendo ao chamado divino, ele parte em resposta a esse chamado, Ló acompanha o tio, juntamente com Sarai, mulher de Abrão, e todos os seus pertences. E neste capítulo nós encontramos que tanto Abrão como Ló, eles possuíam muitos rebanhos, prata, ouro, né? Essa riqueza da época era em posse, tanto de animais como de objetos preciosos, né? E aconteceu que os pastores de Ló e os pastores de Abrão começaram a discutir, a desentenderem. E provavelmente devido ao espaço ocupado por tantos rebanhos, né, que se tornou difícil o acesso. Então Abrão, chamando Ló, decidem então que cada um fosse para um determinado território, que, como diz no versículo 9, não convinha que houvesse desavenças, né, entre um e outro, porque, diz o versículo, somos irmãos. E nós entendemos que em toda a passagem bíblica, nós vamos encontrar este termo irmão. Até mesmo no Novo Testamento, quando é citado Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos. Porque na linguagem hebraica não existia muitos termos, né? E às vezes uma única palavra tinha vários significados. É no caso desta palavra irmão, porque como acabamos de escutar, Ló era filho de Harã, irmão de Abrão, que havia falecido. Então, Ló era sobrinho de Abrão. Então, não havia esse termo sobrinho, né? Tio, cunhado, cunhada, nesses termos que nós bem empregamos na língua portuguesa. E separaram. Cada um ficou ocupando um território, um espaço
distinto. Ló foi para as planícies, do rio Jordão, as planícies que estavam perto da cidade de Sodoma. E os habitantes daquela cidade, de Sodoma, como diz o versículo 13, eram perversos, não possuíam o temor de Deus e também nem conheciam o verdadeiro Deus, E assim houve essa separação. Abrão, como diz aí o versículo 10, 12, Abrão ficou na terra de Canaã e Ló na planície. E ali ele levantou sua morada, suas tendas, até atingir Sodoma. Essas planícies indicadas aí no versículo 12, que acabei de dizer, faziam parte do jardim, a terra do Egito ao lado do rio Jordão, como eu havia dito, Isso foi antes do total desaparecimento de Sodoma e Gomorra, que deixaram de existir. E mais adiante iremos ver este episódio. Então, concluindo o capítulo 13, versículo 18, Abrão levantou suas tendas e veio se fixar no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom. E ali edificou um altar ao Senhor. Neste episódio deste capítulo, nós vemos em Abrão uma característica muito importante. Abrão é uma pessoa moderada e pacificadora, que evita a todo custo discussões e contendas. Isso traz para nós um exemplo, que apesar de ser característica do temperamento de Abrão, para nós é uma virtude que a gente precisa adquirir pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Como diz no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, bem-aventurados os pacíficos, porque serão